Bilionário aposta 5 milhões num jogo de sinuca contra menino cego. E a primeira tacada choca todos. Roberto Cavalcanti nunca imaginaria que sua arrogância o levaria a enfrentar o maior desafio de sua vida contra uma criança de apenas 9 anos. O empresário bilionário estava prestes a descobrir que subestimar alguém pode custar muito mais do que dinheiro. Foi naquela tarde de terça-feira que tudo começou, quando Roberto decidiu humilhar publicamente o pequeno Miguel, depois de descobrir que o menino cego jogava sinuca no clube mais exclusivo de São Paulo. O que o empresário não sabia era que aquela partida mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. O problema havia começado na semana anterior, quando Lúcia Fernandes, mãe de Miguel, fora demitida injustamente de seu emprego como faxineira no edifício comercial de Roberto. A mulher trabalhava há 5 anos limpando os escritórios da empresa Cavalcanti Holdings, sempre chegando antes do horário e saindo depois de todos, sem nunca faltar um único dia. Mas Roberto a dispensara sem aviso prévio e sem justa causa, alegando cortes no orçamento, embora todos soubessem que a empresa atravessava seu melhor momento financeiro. Lúcia voltou para casa naquele dia com o coração apertado, sabendo que teria dificuldades para explicar ao filho que não teriam mais a renda fixa que tanto precisavam. Miguel, apesar de sua condição, sempre demonstrara uma maturidade impressionante para seus 9 anos, especialmente depois que o pai os abandonara 3 anos atrás, deixando apenas dívidas e promessas vazias. A criança havia nascido com uma condição rara que o deixara completamente cego, mas isso nunca o impedira de viver intensamente. Seu companheiro mais fiel era o avô materno, Benedito Santos, um homem de 68 anos que carregava no peito mais histórias do que cicatrizes. Seu Benedito fora, em tempos áureos, um dos melhores jogadores de sinuca do estado de São Paulo, conhecido nos círculos esportivos como Bené da Precisa, devido à sua precisão lendária com o taco. Mas os anos de glória ficaram no passado. Uma série de apostas mal calculadas e vícios que ele preferira esquecer levaram Benedito à ruína financeira. Perdeu a casa, o carro, os troféus e até mesmo o pequeno salão de sinuca que administrava no bairro da Vila Madalena. O que não perdeu foi o amor pelo neto e a paixão pelo jogo que corria em suas veias. Durante os últimos 2 anos, seu Benedito ensinara secretamente ao pequeno Miguel os fundamentos da sinuca. Inicialmente pensara que seria impossível, mas a criança surpreendera a todos com uma capacidade extraordinária de compreender o jogo através dos outros sentidos. Miguel desenvolvera uma percepção acústica tão apurada que conseguia identificar a posição exata das bolas pelo som que faziam ao se chocar, calculava ângulos pela reverberação dos sons nas paredes e sentia as vibrações da mesa através dos pés. O menino treinava escondido da mãe, que trabalhava até tarde para sustentar a família. Seu Benedito o levava ao clube municipal nas manhãs de terça e quinta-feira, quando o local ficava praticamente vazio. Ali, avô e neto passavam horas aperfeiçoando uma técnica única, criada especialmente para as limitações e potencialidades de Miguel. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Roberto Cavalcanti descobriu sobre o talento de Miguel de forma puramente casual. Numa dessas manhãs de quinta-feira, o empresário decidira visitar o clube para uma reunião de negócios no restaurante anexo. Chegou mais cedo que o previsto e, caminhando pelos corredores, ouviu o som característico das bolas de sinuca se chocando. Curioso, seguiu o barulho até encontrar uma cena que o deixou intrigado. Um menino claramente cego estava jogando com um senhor idoso, e suas jogadas eram surpreendentemente precisas. Roberto observou por alguns minutos, escondido atrás de uma coluna. Viu Miguel acertar sequências impressionantes de tacadas, sempre orientado pelos sussurros carinhosos do avô. O empresário, no entanto, interpretou a situação de forma completamente equivocada. Em sua mente arrogante, concluiu que se tratava de algum tipo de truque ou encenação.
Afinal, como uma criança cega poderia jogar sinuca com tamanha habilidade? Intrigado e um pouco irritado por estar sendo enganado, Roberto decidiu investigar mais. Perguntou ao gerente do clube sobre aqueles 2 frequentadores matinais e descobriu que se tratava de Benedito Santos e seu neto Miguel. O nome Benedito despertou uma vaga lembrança em Roberto, mas ele não conseguiu identificar de onde conhecia aquele homem. Foi o filho do gerente, um rapaz de 20 e poucos anos apaixonado por sinuca, quem esclareceu a situação. Benedito Santos era uma lenda viva do esporte, um dos maiores talentos que o Brasil já produzira na modalidade. Roberto ficou ainda mais intrigado. Como um ex-campeão chegara àquela situação de aparente penúria, treinando um neto cego num clube municipal? A curiosidade de Roberto transformou-se rapidamente em uma ideia que considerou brilhante. Se aquele menino realmente sabia jogar, seria uma oportunidade perfeita para se divertir às custas de 2 pessoas que considerava inferiores. O empresário começou a arquitetar um plano que satisfaria sua necessidade de humilhar aqueles que julgava menos favorecidos. Durante alguns dias, Roberto colheu informações sobre a família. Descobriu que Lúcia trabalhara em seu prédio até a semana anterior, informação que o surpreendeu, pois ele sequer sabia o nome de seus funcionários terceirizados. Soube também sobre as dificuldades financeiras que enfrentavam, especialmente com os problemas cardíacos de Benedito, que precisava de uma cirurgia urgente que a família não tinha condições de pagar. Roberto viu nessas informações a oportunidade perfeita para executar seu plano cruel. Convidaria a família para uma partida de sinuca em seu clube privado, apostaria uma quantia significativa contra o menino cego e, quando vencesse facilmente, humilharia publicamente aquelas pessoas, provando sua superioridade social e financeira. O empresário não fazia ideia de que estava prestes a enfrentar uma das maiores lições de sua vida. Na manhã de terça-feira, Roberto fez a proposta à família através de um intermediário. Ofereceu 5 milhões de reais numa única partida de sinuca, ele contra Miguel. Se o menino vencesse, levaria o dinheiro. Se perdesse, a família assinaria um documento concordando em nunca mais pisar naquele clube e assumiria publicamente que havia tentado aplicar um golpe no empresário. Lúcia ficou horrorizada com a proposta. Sabia que se tratava de uma armadilha e implorou ao pai para recusar. Benedito também estava hesitante, mas Miguel surpreendeu a todos ao aceitar imediatamente. "Vovô, você sempre me ensinou que um jogador de verdade não foge de desafio", disse o menino com uma determinação que surpreendeu os adultos. "E nossa família precisa desse dinheiro para sua cirurgia." "Mas, Miguel, esse homem vai tentar te prejudicar de todas as formas possíveis", argumentou Lúcia com lágrimas nos olhos. "Mamãe, você sempre me ensinou que o que importa não é como os outros nos veem, mas como agimos diante das dificuldades", respondeu Miguel, segurando a mão da mãe. "Eu sei que posso vencer." Benedito olhou para o neto por um longo momento. Via naqueles olhos cobertos pelos óculos escuros uma confiança que há muito não sentia em si mesmo. Talvez fosse a hora de apostar novamente, não em si, mas no talento extraordinário que ajudara a desenvolver. "Se você tem certeza, meu neto, então vamos aceitar", disse finalmente Benedito. "Mas lembre-se de tudo o que conversamos sobre jogar com o coração, não apenas com a técnica." A partida foi marcada para a tarde seguinte no Clube Ipiranga, o mais exclusivo da cidade, frequentado apenas pela elite paulistana. Roberto fez questão de convidar dezenas de pessoas para assistir àquilo que considerava seu espetáculo particular de humilhação. O salão de sinuca do clube era um ambiente impressionante, com mesas de ardósia inglesa, iluminação profissional e decoração clássica que remetia aos grandes clubes europeus. As paredes eram cobertas por madeira nobre e exibiam fotos de grandes momentos do esporte, troféus antigos e tacos históricos. Quando Miguel chegou acompanhado da mãe e do avô, um burburinho percorreu o salão. Muitos dos presentes conheciam Roberto e esperavam assistir a mais uma demonstração de sua arrogância, mas poucos imaginavam que o adversário seria uma criança cega. Miguel caminhava com desenvoltura pelo ambiente, orientando-se pelos sons e pelo toque suave da mãe em seu ombro.
Usava uma calça jeans simples, uma camisa polo branca e seus característicos óculos escuros. Carregava um estojo de couro desgastado que continha o taco especial que Benedito mandara fazer sob medida para suas pequenas mãos. Roberto fez sua entrada triunfal alguns minutos depois, vestindo um terno italiano impecável e exibindo um sorriso confiante. Cumprimentou alguns conhecidos com a desenvoltura de quem tinha certeza absoluta da vitória. Em suas mãos, carregava um taco personalizado, feito com madeiras exóticas e detalhes em ouro, que custara mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano. Então este é o famoso prodígio da sinuca, disse Roberto, aproximando-se de Miguel com um tom claramente sarcástico. Devo admitir que estou curioso para ver como isso funciona. Miguel estendeu a mão em direção à voz de Roberto, num gesto educado de cumprimento. Boa tarde, Sr. Cavalcante. Meu nome é Miguel. Muito prazer em conhecê-lo. Roberto apertou a mão da criança com força excessiva, tentando intimidá-la, mas Miguel não demonstrou qualquer sinal de desconforto. Espero que você esteja preparado para uma lição sobre sinuca de verdade, garoto, sussurrou Roberto, pensando que apenas Miguel o ouviria. Eu também espero aprender muito hoje, senhor, respondeu Miguel em voz alta, para que todos ouvissem. Meu avô sempre diz que cada jogo é uma oportunidade de crescer como pessoa. A resposta educada e madura da criança deixou alguns dos presentes impressionados, enquanto outros sussurravam comentários sobre a ousadia daquela família em desafiar Roberto Cavalcante. Benedito aproximou-se discretamente do neto e sussurrou algumas orientações finais. Lembre-se, Miguel, sinta a mesa, escute as bolas, mas, principalmente, jogue com o coração limpo. Independente do resultado, você já me deixou orgulhoso. Vovô, hoje vou jogar não apenas por mim, mas por todos que já duvidaram de nós, respondeu Miguel, ajustando os óculos escuros. O árbitro da partida, um senhor respeitado nos círculos da sinuca paulistana, explicou as regras. Seria uma partida simples. Cada jogador tentaria encaçapar o maior número de bolas em sua vez. Quem terminasse com mais bolas, venceria. Roberto insistiu em jogar primeiro, confiante de que uma demonstração inicial de habilidade intimidaria o adversário. O empresário posicionou-se na mesa com gestos teatrais, claramente tentando impressionar a plateia. Fez algumas jogadas técnicas corretas, mas sem brilhantismo, acertando 4 bolas antes de errar uma tacada que julgara fácil. A pressão de ter tantos olhares sobre si e a ansiedade de humilhar rapidamente o adversário o fizeram cometer erros que normalmente não cometeria. Bem, agora é sua vez, garoto, disse Roberto, afastando-se da mesa com um sorriso forçado. Vamos ver do que você é capaz. Miguel aproximou-se da mesa, acompanhado por Benedito, que o orientou sobre a posição inicial das bolas restantes. O menino tocou delicadamente as bordas da mesa, familiarizando-se com suas dimensões. Pegou seu taco e fez alguns movimentos no ar, como se estivesse calibrando sua percepção do espaço. O silêncio no salão era absoluto. Até mesmo os funcionários do clube interromperam suas atividades para observar aquela cena inusitada. Miguel posicionou-se para sua primeira tacada, concentrando-se profundamente. Inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse ouvindo algo que apenas ele conseguia perceber. E então, com um movimento fluido e preciso, Miguel executou sua primeira jogada. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. O som do taco atingindo a bola branca ecoou pelo salão com uma precisão musical. A bola deslizou pela mesa, descrevendo uma trajetória perfeita. Atingiu a bola número 3 em cheio e a enviou diretamente para a caçapa do canto. Mas não parou por aí. A bola branca continuou seu percurso calculado, bateu na tabela lateral com o ângulo exato e veio atingir a bola número 7, que também foi parar na caçapa. Um murmúrio de surpresa percorreu a plateia, mas Miguel ainda não havia terminado. A bola branca, seguindo uma física que parecia desafiar a lógica,
rolou lentamente em direção à bola número 12. Tocou-a com delicadeza e a dirigiu para uma terceira caçapa. 3 bolas em uma única tacada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto, que até então observava com um sorriso sarcástico, sentiu o sangue gelar nas veias. Sua expressão de superioridade transformou-se em perplexidade absoluta. Várias pessoas na plateia soltaram exclamações abafadas de admiração e incredulidade. Como isso é possível? Murmurou alguém na multidão. Miguel permaneceu concentrado, aparentemente alheio ao impacto que sua jogada causara. Benedito, apesar de conhecer o talento do neto, também ficou emocionado com a precisão daquela sequência. Foi sorte, gritou Roberto tentando diminuir o feito. Uma criança cega não pode jogar dessa forma. Isso é impossível. Senhor Cavalcante, disse Miguel virando-se em direção à voz do empresário. Meu avô sempre me ensinou que na sinuca não existe sorte, apenas preparo encontrando oportunidade. A resposta serena da criança irritou ainda mais Roberto, que começou a perceber que poderia ter subestimado gravemente a situação. Olhou ao redor e viu que muitos dos presentes agora observavam Miguel com admiração genuína, em vez da piedade condescendente que esperava. Vamos ver se você consegue repetir, disse Roberto, tentando manter a compostura. Miguel continuou seu turno e executou mais 4 jogadas consecutivas, cada uma mais impressionante que a anterior. Em uma delas, fez a bola branca contornar 2 outras bolas, numa trajetória que parecia geometricamente impossível. Em outra, usou uma combinação de força e efeito que mandou uma bola para a caçapa depois de 3 ricochetes nas tabelas. A plateia agora assistia em silêncio respeitoso, percebendo que estavam diante de algo realmente especial. Alguns começaram a questionar suas próprias percepções sobre limitações e capacidades humanas. Roberto sentia o suor escorrer por sua testa. Em sua arrogância, apostara 5 milhões de reais numa situação que julgara ser uma brincadeira cruel. Mas agora percebia que poderia estar enfrentando um adversário genuinamente superior. Quando Miguel finalmente errou uma tacada, uma jogada extremamente difícil que 90% dos jogadores profissionais também errariam, Roberto voltou à mesa, com as mãos tremendo ligeiramente. A pressão havia se invertido completamente. Agora, era ele quem precisava provar seu valor diante de uma criança que o superara de forma humilhante. O empresário tentou se concentrar, mas sua mente estava perturbada. Conseguiu acertar apenas 2 bolas antes de cometer um erro grosseiro que deixou a mesa em posição favorável para Miguel. A cada erro, sua frustração crescia e, com ela, sua agressividade. Você está colando, acusou Roberto, aproximando-se ameaçadoramente de Miguel. Ninguém joga assim sem enxergar. Você deve estar fingindo ser cego. O silêncio no salão tornou-se tenso. Benedito deu um passo à frente, pronto para defender o neto, mas Miguel o deteve com um gesto. Senhor Cavalcante, se o senhor quiser, posso retirar meus óculos para que todos vejam meus olhos, disse Miguel com uma calma impressionante. Nasci com uma condição que me deixou completamente cego. Isso nunca foi segredo para ninguém. Então, como você consegue jogar dessa forma? Insistiu Roberto, agora com um tom mais defensivo do que agressivo. Meu avô me ensinou que a sinuca não é apenas um jogo da visão, mas de todos os sentidos, explicou Miguel. Aprendi a sentir as vibrações da mesa, a ouvir o som que cada bola faz ao rolar, a calcular ângulos pela acústica do ambiente. Quando você não pode ver, precisa aprender a perceber o mundo de outras formas. A explicação de Miguel foi dada com tanta simplicidade e sinceridade que até mesmo Roberto começou a se sentir desconfortável com suas acusações. Alguns dos presentes começaram a aplaudir discretamente, admirados não apenas pela habilidade da criança, mas por sua maturidade em lidar com as provocações. Além disso, continuou Miguel, meu avô sempre me disse que o mais importante na sinuca não é vencer o adversário, mas superar a si mesmo a cada jogada. Benedito, ouvindo as palavras do neto, sentiu os olhos marejarem. Reconhecia naquelas frases os ensinamentos que havia passado ao longo de meses de treino,
mas também percebia que Miguel havia internalizado muito mais do que apenas técnicas de jogo. Roberto voltou à mesa em silêncio, claramente abalado. Tentou se concentrar nas próximas jogadas, mas sua mente estava dividida entre a frustração de estar perdendo e uma crescente admiração pela maturidade daquela criança. Conseguiu acertar algumas bolas, mas sem a mesma fluência e confiança que demonstrara no início. Durante uma pausa, quando Miguel estava estudando uma jogada particularmente difícil, uma senhora idosa na plateia se aproximou de Benedito. Desculpe a intromissão, mas o senhor não é Benedito Santos, o Bené da Precisa? Perguntou a senhora com um sorriso nostálgico. Benedito ficou surpreso ao ser reconhecido depois de tantos anos. Sou sim, senhora, mas isso foi há muito tempo. Eu me lembro dos seus jogos no torneio paulista dos anos 80, disse a senhora com os olhos brilhando. Meu falecido marido era apaixonado por sinuca e sempre dizia que o senhor era o melhor jogador que ele já tinha visto. Falava que o senhor tinha uma técnica única, quase artística. A senhora é muito gentil, respondeu Benedito, emocionado por alguém ainda se lembrar daqueles tempos. E agora vejo que o senhor passou esse dom para seu neto, continuou a senhora. Que orgulho deve ser para o senhor ver aquele menino jogar dessa forma. Benedito olhou para Miguel, que naquele momento executava mais uma jogada perfeita, e sentiu uma mistura de orgulho e arrependimento. Orgulho pelo talento extraordinário do neto, mas arrependimento por todos os erros que cometera no passado e que levaram a família à situação financeira em que se encontravam. Sabe, Dona Margot Whittaker. Dona Margot, por muitos anos achei que sinuca era apenas sobre vencer, sobre ser melhor que os outros. Perdi muita coisa pensando assim. Mas ensinando o Miguel, descobri que o jogo é muito mais sobre descobrir quem você realmente é. A conversa foi interrompida por uma exclamação coletiva da plateia. Miguel havia acabado de executar uma sequência de 5 bolas consecutivas, incluindo uma jogada que contornou 4 obstáculos numa trajetória que desafiava qualquer explicação lógica. Roberto observava tudo isso com uma mistura de fascínio e terror. Percebia que não estava apenas perdendo uma aposta, mas sendo confrontado com suas próprias limitações e preconceitos. Aquela criança cega estava lhe dando uma lição de humildade que jamais imaginara ser possível. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Quando chegou sua vez novamente, Roberto tentou uma jogada arriscada para impressionar a plateia e diminuir a vantagem de Miguel. Mas a pressão e a ansiedade o traíram. Errou feio, deixando a mesa numa posição ainda mais favorável para seu adversário. Droga! Exclamou Roberto, batendo o taco na mesa com força. Senhor Cavalcante, disse Miguel aproximando-se respeitosamente. Meu avô sempre me ensina que a raiva é inimiga da precisão. Quando ficamos nervosos, perdemos a capacidade de sentir o jogo. A observação da criança, feita sem qualquer tom de superioridade, apenas deixou Roberto mais irritado. Não preciso de conselhos de uma criança, retrucou o empresário. Tem razão, senhor. Peço desculpas, respondeu Miguel, recuando educadamente. A humildade de Miguel diante da grosseria de Roberto causou um murmúrio desaprovador na plateia. Algumas pessoas começaram a demonstrar abertamente sua torcida pela criança, o que deixou o empresário ainda mais desconfortável. O jogo prosseguiu com Miguel mantendo uma vantagem confortável. A cada rodada, sua precisão e criatividade impressionavam mais os espectadores. Roberto, por sua vez, parecia entrar numa espiral descendente, errando jogadas que normalmente acertaria com facilidade. Durante uma das pausas, Lúcia se aproximou de Benedito com lágrimas nos olhos. Pai, estou com medo, sussurrou ela. Esse homem está ficando cada vez mais agressivo. E se ele tentar prejudicar o Miguel de alguma forma? Filha, olhe ao redor, respondeu Benedito, apontando discretamente para a plateia. Metade dessas pessoas já está do nosso lado. Roberto pode ser poderoso, mas não é louco.
Ele não fará nada público que possa prejudicar sua reputação. De fato, a atmosfera no salão havia mudado completamente. O que começara como um espetáculo de humilhação transformara-se numa demonstração de talento e caráter. Muitos dos presentes agora viam Roberto como o vilão da história e Miguel como um herói improvável. Entre os espectadores estava Dr. Fernando Moraes, um renomado cardiologista que frequentava o clube. Ele havia sido atraído pelo burburinho e ficara para assistir à partida. Observando Benedito de longe, notou alguns sinais que o preocuparam: a palidez, a respiração ligeiramente ofegante, o suor excessivo. Durante uma pausa mais longa, Dr. Moraes se aproximou de Benedito. Com licença, senhor. Sou médico e notei que o senhor não parece estar se sentindo muito bem. Está tudo certo? Benedito tentou disfarçar, mas a preocupação do médico era evidente. Apenas um pouco de ansiedade, doutor. Nada demais. O senhor tem algum problema cardíaco? Insistiu Dr. Moraes. Sim, preciso de uma cirurgia, mas... Benedito hesitou, constrangido por discutir problemas financeiros com um estranho. Entendo, disse o médico, compreendendo a situação. Se me permitir, gostaria de examiná-lo depois do jogo e, independentemente do resultado desta partida, talvez possamos conversar sobre seu tratamento. Benedito agradeceu emocionado, mas insistiu que não queria caridade. Dr. Moraes sorriu e disse que não se tratava disso, mas de uma possível colaboração. Explicou que estava desenvolvendo um projeto social de atendimento médico e que a história da família havia despertado seu interesse genuíno. A conversa foi interrompida quando Miguel chamou o avô de volta à mesa. O menino havia percebido a agitação ao redor e queria ter certeza de que tudo estava bem. Vovô, está tudo certo? Está sim, meu neto. Continue concentrado no seu jogo. Miguel retomou a partida com renovada determinação. Executou uma série de jogadas que arrancaram aplausos espontâneos da plateia. Em uma delas, usou um efeito tão complexo que a bola branca fez um movimento que parecia desafiar as leis da física, contornando 3 obstáculos antes de acertar o alvo. Roberto observava tudo com uma mistura de admiração e desespero. Começava a perceber que não estava apenas sendo derrotado no jogo, mas também moralmente. A dignidade e o talento daquela família contrastavam brutalmente com sua própria arrogância e mesquinhez. Foi nesse momento que uma memória antiga emergiu na mente de Roberto. O nome Benedito Santos finalmente fez sentido. Seu próprio pai, Arnaldo Cavalcanti, falara sobre esse homem muitas vezes quando Roberto era criança. Arnaldo havia sido um empresário bem-sucedido, mas também um grande admirador da sinuca, e sempre mencionava um jogador excepcional que o havia impressionado profundamente. Benedito Santos, murmurou Roberto, interrompendo o jogo. Sim, respondeu Benedito, virando-se para ele. O senhor conheceu meu pai, Arnaldo Cavalcanti? Benedito ficou surpreso com a pergunta. Arnaldo Cavalcanti. Sim, conheci. Um homem íntegro e respeitoso. Jogamos juntos algumas vezes há cerca de 20 anos. Por que pergunta? Ele era meu pai, disse Roberto com uma voz mais suave do que vinha usando até então. Seu pai? Benedito ficou claramente emocionado. Arnaldo faleceu? Há 5 anos. Câncer. Sinto muito. Ele era um homem bom. Falava sempre sobre você. Dizia que tinha um filho que iria superar todos os seus feitos. Roberto sentiu um aperto no peito. Raramente pensava no pai nos últimos anos, especialmente nos valores que ele tentara lhe ensinar. Arnaldo sempre fora um empresário bem-sucedido, mas também um homem que respeitava pessoas de todas as classes sociais e acreditava que o caráter valia mais que a conta bancária. Ele gostava de jogar sinuca, continuou Benedito. Não era técnico como você, mas jogava com paixão. Dizia que a sinuca o ensinava sobre paciência e humildade. Eu me lembro dele falando sobre um jogador extraordinário que havia conhecido, disse Roberto com uma voz cada vez mais reflexiva. Um homem que jogava como se a sinuca fosse uma arte. Era o senhor? Provavelmente. Seu pai sempre foi muito generoso com elogios. A conversa foi criando um clima estranho na partida.
Roberto começou a ver Benedito não como um adversário a ser humilhado, mas como uma conexão com o pai que havia perdido. E, por extensão, começou a ver Miguel de forma diferente também. O jogo continuou, mas agora com uma atmosfera completamente transformada. Roberto ainda tentava vencer, mas sua agressividade havia sido substituída por uma competitividade mais respeitosa. Miguel, percebendo a mudança, também alterou ligeiramente sua postura, mantendo a concentração, mas demonstrando mais simpatia pelo adversário. Foi durante essa fase mais amigável da partida que algo inesperado aconteceu. Miguel estava preparando uma jogada particularmente difícil quando parou subitamente, inclinou a cabeça como se estivesse ouvindo algo distante e se dirigiu a Roberto. "Senhor Cavalcante, posso fazer uma pergunta?" "Claro. Por que o senhor demitiu minha mãe?" A pergunta pegou Roberto completamente desprevenido. Ele havia esquecido momentaneamente que Lúcia trabalhara em seu prédio. Foram cortes necessários no orçamento, respondeu automaticamente. "Mas vovô sempre diz que uma pessoa honesta merece uma segunda chance antes de perder o emprego", disse Miguel com sua caracteristicamente serena. "Mamãe trabalhou 5 anos no seu prédio e nunca faltou nenhuma vez. Ela fez alguma coisa errada?" Roberto ficou em silêncio. Não havia resposta honesta que pudesse dar sem admitir sua injustiça. Lúcia havia sido demitida não por incompetência ou necessidade econômica, mas porque Roberto quisera demonstrar poder sobre seus funcionários terceirizados. "Não, ela não fez nada errado", disse finalmente. "Então por que a demitiu?" A pergunta simples e direta de uma criança de 9 anos expôs toda a crueldade desnecessária da ação de Roberto. Ele se sentiu menor do que nunca. "Eu cometi um erro", admitiu Roberto, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Miguel sorriu pela primeira vez desde o início da partida. "Meu avô diz que admitir um erro é o primeiro passo para consertar as coisas." A sabedoria da criança tocou Roberto profundamente. Começou a compreender que estava diante de uma família que, apesar das dificuldades financeiras, possuía uma riqueza moral que ele havia perdido há muito tempo. A partida aproximava-se da reta final. Miguel mantinha uma vantagem significativa, mas Roberto havia melhorado consideravelmente depois que a tensão diminuíra. Conseguiu executar algumas jogadas de qualidade, arrancando aplausos respeitosos da plateia. Foi nesse momento que Dr. Moraes notou que Benedito estava passando mal. O idoso tentava disfarçar, mas sua respiração estava claramente irregular e ele suava excessivamente. "Senhor Santos, preciso insistir. O senhor não está bem", disse o médico, aproximando-se discretamente. "Estou bem, doutor. Só quero ver meu neto terminar este jogo." Mas Dr. Moraes, com sua experiência médica, percebeu que Benedito estava tendo sinais de uma possível arritmia cardíaca. A emoção e tensão do jogo estavam colocando uma pressão excessiva em seu coração já debilitado. "Senhor Santos, com todo respeito, o senhor está tendo uma crise cardíaca leve. Precisa se sentar e tomar sua medicação agora." A preocupação evidente do médico chamou a atenção de Lúcia, que imediatamente correu para o pai. "Pai, o que está acontecendo?" Miguel, com sua audição apurada, percebeu a agitação e parou o jogo. "Vovô, o que houve?" Benedito tentou tranquilizar a todos, mas Dr. Moraes foi firme. "Ele precisa de atendimento médico imediato. Não é grave ainda, mas pode se tornar se não for tratado." Roberto, observando a cena, sentiu uma pontada de culpa. Percebia que sua partida cruel estava colocando em risco a saúde de um homem idoso que só queria ver o neto jogar. "Podemos parar o jogo", ofereceu Roberto. "A saúde de seu avô é mais importante." "Não", disse Miguel com determinação. "Vovô sempre me ensinou a terminar o que comecei." "Ele vai ficar bem, Dr. Moraes pode cuidar dele, mas eu vou terminar esta partida." "Miguel, meu neto", começou Benedito, mas foi interrompido. "Vovô, você sempre disse que um homem não abandona seus compromissos. Este jogo não é só sobre dinheiro, é sobre nossa família mostrar que somos dignos de respeito."
Dr. Moraes administrou a medicação de emergência que carregava consigo e ajudou Benedito a se sentar numa cadeira confortável, de onde ainda poderia acompanhar o final da partida. O médico permaneceu ao seu lado, monitorando constantemente seus sinais vitais. O jogo chegou às jogadas finais, com Miguel mantendo uma vantagem clara, mas não decisiva. Roberto tinha uma última chance de empatar se conseguisse acertar uma sequência perfeita de jogadas. O empresário posicionou-se na mesa com uma mistura de concentração e resignação. Percebera que, independentemente do resultado, havia perdido muito mais do que ganhara naquela tarde. Sua arrogância o expusera diante de dezenas de pessoas, e ele começava a compreender o tipo de homem que havia se tornado. Executou suas jogadas finais com competência, mas sem a pressão desesperada de vencer a qualquer custo. Conseguiu diminuir a diferença, mas não o suficiente para empatar. Chegou então o momento da última jogada de Miguel. O menino precisava acertar apenas uma bola para garantir a vitória definitiva. Era uma jogada relativamente simples, que ele havia feito dezenas de vezes durante os treinos. Miguel aproximou-se da mesa e assumiu sua posição. O silêncio no salão era absoluto. Mesmo Roberto segurava a respiração, paradoxalmente torcendo pela criança que o estava derrotando. O menino concentrou-se por um longo momento, depois posicionou o taco e mirou cuidadosamente. Fez um movimento suave e preciso que se tornara sua marca registrada. A bola branca deslizou pela mesa, atingiu o alvo em cheio e o enviou diretamente para a caçapa. Miguel havia vencido. A explosão de aplausos foi imediata e emocionada. Pessoas que chegaram torcendo contra a família agora celebravam a vitória da criança cega que havia conquistado não apenas a partida, mas os corações de todos os presentes. Lúcia correu para abraçar o filho, chorando de emoção e alívio. Benedito, apesar da fraqueza, levantou-se da cadeira e caminhou até o neto para um abraço que valia mais que qualquer prêmio. Roberto permaneceu parado por um longo momento, absorvendo a realidade de sua derrota. Depois, surpreendentemente, começou a aplaudir também. "Parabéns, Miguel", disse aproximando-se da família. "Você jogou melhor do que qualquer adversário que já enfrentei." "Obrigado, Sr. Cavalcante. Foi uma honra jogar contra o senhor." Roberto tirou do bolso um cheque já preenchido com o valor da aposta. R$5 milhões conforme combinado, disse entregando o papel a Lúcia. Mas então, para surpresa de todos, adicionou: "E quero propor algo mais. Lúcia, gostaria que voltasse a trabalhar na minha empresa, mas não como faxineira. Quero oferecer a você uma posição na área administrativa com um salário digno e plano de saúde completo para toda a sua família." Lúcia ficou atônita. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. "Eu não sei o que dizer." "E Miguel", continuou Roberto dirigindo-se ao menino, "gostaria de patrocinar sua carreira na sinuca. Você tem um talento extraordinário que merece ser desenvolvido profissionalmente." "Por que está fazendo isso?" perguntou Miguel, genuinamente curioso. Roberto pensou por um momento antes de responder. "Porque hoje vocês me ensinaram algo que eu havia esquecido há muito tempo. Meu pai sempre dizia que o verdadeiro sucesso na vida não se mede pelo quanto você tem, mas pelo tipo de pessoa que você é. Vocês me lembraram disso." Dr. Moraes, que havia acompanhado toda a conversa, aproximou-se do grupo. "E quanto à cirurgia do Sr. Benedito, eu gostaria de operá-lo gratuitamente. Considere isso minha contribuição para uma família que nos deu uma lição de vida hoje." Benedito estava visivelmente emocionado. "Doutor, não posso aceitar caridade." "Não é caridade, Sr. Santos. É respeito. Respeito pelo homem que seu falecido genro sempre admirou e pelo educador extraordinário que criou essa criança excepcional." Fim da história. Agora nos conte o que achou dessa história incrível. Você acredita que Miguel tomou a decisão certa ao aceitar o desafio? Como você se sentiria no lugar de Roberto ao descobrir que havia subestimado uma criança? Deixe sua opinião sincera nos comentários e compartilhe de onde está nos assistindo. Muito obrigado pela companhia.
Não esqueça de deixar seu like e principalmente se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.